começar pra gente poder ficar ali no horário certinho, né? Não acabar tão tarde. E é isso, gente. Estamos chegando no final da nossa segunda semana juntas. E aí, como é que tem sido pra vocês? Como é que tem sido acordar já assim, dedicando o seu início de dia pro Senhor? Estudando, aprofundando, vivendo essa transformação juntas. E eu falo pra vocês que, cara, eu tenho vivido dias assim do sobrenatural de Deus mesmo. Tem sido transformador. Porque tudo aquilo que eu venho aqui e falo pra vocês, gente, eu só posso vir falar porque eu vivi antes. E viver isso tá sendo transformador também. Tá sendo incrível. E as mensagens que eu recebo no direct, no WhatsApp de vocês sobre esse projeto, nossa, eu fico assim, constrangida com o amor de Deus. E eu falo assim, caramba, Deus, como é que eu não queria fazer isso? Como que eu não me achava... eu não achava que ia dar certo. Hoje eu olho no grupo, gente, tem 300 mulheres no grupo. Eu achava que só ia ter, sei lá, mais 20. E aí isso só mostra o quanto que Deus faz, assim, infinitamente mais. Quanto Ele tá lá na frente, vendo todas as coisas e a gente tá botando Deus numa caixinha, limitando o poder dele. Então, assim, tem sido dias incríveis, tem sido dias que eu tenho experimentado do amor e da fidelidade de Deus e do transbordo dele. E é isso. Queria dividir isso com vocês. E aí vamos sobre o nosso 12º dia de devocional. Vai falar sobre a importância de ler a palavra de Deus. Por mais que a gente saiba que é muito importante, que isso edifica a nossa vida, muitas vezes a gente negligencia isso. E aí a gente fala, não dá tempo, eu não consigo, eu não entendo. E a gente está só dando desculpas. Gente, é desculpa. Não tem porquê. Eu sei que em alguns momentos vocês vão parar para ler e vão falar assim, Rafa, não estou entendendo nada. Continua lendo. É disciplina. Em algum momento você não vai entender algumas passagens, principalmente. E isso eu falo para vocês de coração. Não começa pelo início, né? A gente tem mania de achar que a gente tem que ler a Bíblia do começo para cá pro fim. E aí, se você tá tendo um primeiro contato com a palavra, se você tá caminhando agora, tá começando a vida cristã, você vai pegar o início, vai ter um negócio chamado genealogia, que vai falar, e fulano viveu não sei quantos anos e morreu e teve ciclano, que é muito importante, é riquíssimo de conhecimento. Pode parecer que não, mas é riquíssimo de conhecimento. Mas no tempo errado você não vai saber discernir. Então, assim, no final eu vou dar mais dicas de como a gente pode fazer uma leitura da Bíblia de forma mais intencional, de uma forma que vai fluir mais. Mas, gente, esse aqui é um livro que não é tipo um livro qualquer, esse é um manual de vida. Aqui você tem resposta para todos os seus problemas. Rafa, mas eu tô com problema de saúde. Aqui tem milagre disponível de cura. Ah, mas eu tô com problema financeiro. Em Provérbios tem muito ensinamento sobre finanças, sobre vida a dois. Ah, tô com problema no meu casamento. Aqui tem milagre sobre casamento e ensinamento sobre como ter um casamento. Aqui, gente, que foi formado o casamento, foi constituído esse conceito de casamento. Então aqui você tem acesso a tudo aquilo que vai resolver os seus problemas e facilitar a sua vida. E aí você deixa isso pra lá. Você fala, mas eu não tenho tempo, eu tenho que resolver esses problemas. E aí você vai na força do seu braço, quando você pode ir na força da palavra, na força do seu Deus. Então, assim, pare e pensa, cara, quanto que eu vou estar ganhando mais se eu tirar 15 minutos do meu dia para ler a Bíblia, para fazer a leitura? E por incrível que pareça, se você orar para Deus, que é o principal que você tem que fazer, ora para Deus, pedindo discernimento daquilo que você vai ler, para que ele esteja ao seu lado, porque esse é o único livro que você consegue ler com o autor sentado ao seu lado, te explicando cada pedacinho, sabe? Tudo, gente, tudo, não tem uma palavra que esteja na Bíblia que não seja intencional, que não esteja direcionada. Pode ser que você leia e você não entenda, mas tem um porquê daquele verso. Pode ser o verso, mas tem um ensinamento ali. Tem um porquê daquilo ali. E ontem no culto de casais, o pastor pregou sobre isso e foi incrível a forma como ele conseguiu falar sobre casamento. Ele começou em Apocalipse, foi para Gênesis, explicou todo o sacrifício de Jesus na cruz, que já era algo que foi constituído no jardim, em Gênesis.
E aquilo foi incrível, e a gente vê o poder da palavra de Deus em momentos como esse. Quando você consegue pegar algo que aconteceu no início de tudo e mostrar que apontava, porque o Novo Testamento e o Velho, gente, é assim, o Antigo Testamento aponta, todos os acontecimentos do Antigo Testamento já aponta para a vinda de Jesus. Quando a gente consegue ler e ter esse entendimento, é incrível, a gente fala assim, como que eu nunca pensei nisso antes? E essa é a graça desse livro. Você vai ler um livro, seja ele de qual for, autoajuda, romance, você vai depois, quando você pegar para ler de novo, você fala, eu já sei o que vai falar. Eu já sei sobre o que é isso. Aqui não. Aqui tem novidade todo dia, tem renovo todo dia. Você pode experimentar, ler a mesma palavra em épocas diferentes. Você vai ver que você já tem uma outra visão, já tem um outro ensinamento, porque você já está numa outra estação, Deus já está querendo comunicar algo diferente com você. Então essa é a beleza, cara. Você tem um livro que se renova todos os dias. Você tem um livro que você pode pedir para o autor a qualquer momento sentar e falar assim, me explica. Como é que eu faço para viver isso aqui? Porque essa é a questão. Não é o conto da Bíblia que a gente lê, é o conto da Bíblia que a gente vive. Porque hoje, talvez, o seu marido, seus filhos, seus pais, seus amigos ainda não estão lendo a Bíblia, ainda não estão vendo essa vida. Mas eles convivem com você, que lê. Só que se você só lê e não faz, eles também não estão lendo. Porque a partir do momento que eles não abrem a Bíblia para ler, você é a Bíblia mais próxima que ele tem. Então as suas atitudes, o conto da Bíblia que você está vivendo, é que vai transformar as pessoas. Elas podem não estar lendo, mas você está lendo, está aprendendo, está vivendo e ela está vendo. E as pessoas aprendem com o exemplo. Então vai gerar transformação. Até quando a pessoa não está lendo a Bíblia, mas ela está vendo você viver a Bíblia, isso está gerando transformação nela. Está ativando a fé dela. E aí você fala, Rafa, mas tem vezes que eu leio a Bíblia, desculpa, gente, e eu não entendo nada. E tá tudo bem, exatamente, ser carta viva. E tá tudo bem você não entender. Porque, cara, tem hora que é difícil mesmo. No início, então, eu ficava assim, Senhor, o que eu não tô conseguindo compreender aqui? Não faz sentido nenhum. Mas, cara, você tem que pedir pro Espírito Santo te revelar. Ora e fala assim, Senhor, eu vou ler, o Senhor se faz presente aqui, me traz revelação. E reflete, porque a gente também diz, não entendi, muito difícil, tchau, desiste. Não. Tá, o que essa palavra está querendo me dizer? Como que eu posso viver isso aqui? Como eu posso colocar isso no meu dia a dia? Como que eu posso trazer isso para minha realidade? Como eu vou aplicar na minha vida? E reflete sobre aquilo ali. E ó, vou falar uma coisa pra vocês que foi algo que eu vivi, tá? A gente tem mania de olhar as passagens, e aí quando dá uma espetada na gente, assim, a gente fala, ih, ó, fulano, ih, ó, assim. Gente, não. É sobre a gente. Tudo que você lê, tudo aquilo que você tiver como discernimento, entendimento, Deus está querendo comunicar a você. É sobre você. O mais dolorido que isso possa parecer, porque teve um momento da minha vida que eu me achava a quarta pessoa da Trindade, eu falava, fulano tinha que estar lendo isso daqui, fulano tinha que estar vendo isso aqui. Pregação, então, gente, culto, eu era mestre em fazer isso. Tá vendo? Fulano tinha que estar aqui, vou gravar aqui pra botar no story pra pessoa ver. E Deus estava assim, e você vai ouvir quando? Porque é sobre você. Se você está aqui sentado ouvindo, é porque quem tinha que estar ouvindo é você. Se você está sentado lendo, é porque quem tinha que ler aquilo ali era você. E aí você aplica, você vive e gera transformação no outro. E esse é o poder do Evangelho. Pode ser que você leia uma passagem hoje para você não faça o menor sentido, mas daqui a, sei lá, gente, 3 meses, 1 ano, o Espírito Santo vai te lembrar aquela passagem e você fala, é isso. E vai gerar transformação. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Ela sempre gera transformação. Então, assim, por mais que você leia hoje, fala assim, é disciplina. Leia, faça, todos os dias. E pede auxílio do Espírito Santo. Ele é ajudador, auxiliador para você nesse momento. Para trazer revelação sobre aquilo que Deus está querendo falar com você. Então, reflete. A gente vive num mundo 100% acelerado. Que a gente precisa ser produtivo o tempo inteiro, né? E é muito fácil a gente negligenciar aquilo que realmente é importante. E a gente passar despercebido, tipo, não entendi, não tenho tempo e vou viver. E não é assim. E aí você tá com um monte de problemas na sua vida, passando por um monte de dificuldade,
e tá correndo para buscar resposta aonde você não vai achar. Eu vou dar várias dicas para vocês, Michelle, no final, de como vocês podem fazer uma boa leitura. Vou deixar hoje também lá nos stories a Bíblia que eu uso de estudo, devocional, dicas de devocional para vocês. Vocês vão gostar. Mas eu quero primeiro mostrar para vocês essa importância. A importância de você estar na palavra, de você ler a palavra, mesmo que aquilo naquele momento não faça sentido, gente, porque às vezes não vai fazer, as coisas de Deus às vezes não fazem mesmo sentido não. Mas assim, você precisa ler, você precisa correr e buscar ajuda no lugar certo, que é na palavra de Deus. Cara, tá dando certo há 2000 anos isso aqui. E aí, vou ler algo aqui pra vocês. A passagem de hoje é 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gente, é inspirada por Deus. E aí entra algo que, assim, quando eu não era cristã, né, que eu achava que eu era cristã, mas não era, eu falava assim, não acho certo, nunca tinha lido a Bíblia, Eu abria a Bíblia em casa, ficava aberta no Salmo 91, assim, em cima da estante, enfeitando. Eu nunca tinha lido, ouvia umas passagens, um negócio ali, outro na internet, mas parar para ler, nunca tentei. Abria, muito difícil se linguajar. Muito difícil, não quero ler. E não lia. E eu virava pra mim mesmo e falava assim, acho uma hipocrisia cheia de pensamento do mundo, uma ideologia toda esquisita lá da escola. Acho muito errado, porque é um monte de mentira. Não, como é que eu vou saber se é verdade? Não foi escrita por Deus, foi escrita por um monte de pessoas diferentes. Era essa a mente que eu tinha, tá, galera? E aí, conforme eu fui ouvindo a palavra, vivendo a palavra e lendo, eu fui entender que todos os homens, tudo isso que está escrito aqui, gente, é impossível não ter sido inspirada por Deus, não ter sido Deus que escreveu. Porque o que um escreveu há vários anos antes de Cristo, entende? As coisas se relacionam de uma forma muito única. E hoje, no seminário que eu faço teológico, a gente vai estudando cada livro da Bíblia, vai estudando a história por trás daquilo, eu fico assim, caraca, como é que eu não sabia disso antes? E é proposital, gente. Satanás não quer que a gente tenha conhecimento disso aqui, ó. Quer que a gente duvide que isso aqui é verdade, quer que a gente ache que isso aqui é um monte de ideias. É isso que ele quer, porque ele sabe que isso aqui é uma arma poderosa, que um cristão que lê a palavra, que vive a palavra, gera transformação. Eu só posso estar aqui hoje porque eu parei para ler, para ouvir. E é isso. A Rafaela, com os pensamentos dela, com a sabedoria que ela adquiriu na faculdade, na escola, não tem nada para acrescentar na vida de vocês. Nada. Nada mesmo, gente. Porque eu fiz uma faculdade de Direito e não exerço, então... Tá entendendo? Eu passei 5 anos fazendo uma faculdade que eu não exerço em nada, e em 1 ano de seminário eu consigo transbordar muito mais na vida de vocês. Sabe por quê? Não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu aprendi, sobre a faculdade ou quanto tempo. É sobre uma palavra que gera transformação. Isso aqui gera transformação. Deus gera transformação. Então não é sobre a minha sabedoria, não é sobre o meu aprendizado, não é sobre um tempo de estudo. É sobre algo que é vivo, eficaz e, cara, é surreal. Não dá pra explicar. E eu acho que entra nisso, a gente entender a importância de ler aquilo ali, mesmo quando aquilo não fizer sentido pra gente. A gente entender que é Deus que escreveu e é Ele que vai trazer revelação sobre aquilo que Ele quer falar com a gente. É fato. E aí você fala assim, tô passando por um problema X ou Y, a resposta tá aqui. A resposta tá na palavra. Você só precisa abrir e ler. Só que a gente prefere correr pro Google, a gente prefere correr para uma amiga e desabafar, a gente prefere correr para a vizinha fofoqueira e falar da vida, para depois reclamar que ela tá falando da nossa vida. A gente prefere correr para o grupo do WhatsApp. A gente quer achar resposta para todo mundo, com todo mundo. A gente espera que a gente sente no domingo que o pastor fale todas as respostas pra gente. Mas não é assim, gente. E Deus está falando assim, mas quando você vai sentar para me ouvir?
Não, mas eu quero ouvir Deus, assim, Rafaela, de forma audível, assim, eu quero que Ele fale assim comigo, assim, lê a Bíblia em voz alta. Ele vai estar falando com você, e você vai estar ouvindo. Que aqui dá tudo que Ele quer falar pra você, tudo que Ele quer te ensinar, tudo que Ele quer te explicar, tudo que Ele quer que você viva na sua vida. Gente, não tem erro, se você aplicar aquilo que está escrito aqui, você vai viver. Não tem como você passar pelos livros do Evangelho, ver Jesus curando, ver Jesus libertando, e você achar que isso não vai acontecer na sua vida ou na sua casa. Só que em vez de pegar a Bíblia para ler, a gente prefere ligar o Netflix e assistir. A gente prefere ficar lá no TikTok, ó. E ali você está se enchendo de coisas que vão trazer, de verdade, às vezes traz só um senso de tristeza mesmo, de comparação. Porque você olha, as pessoas estão felizes, as pessoas estão ricas, as pessoas estão emagrecendo. Não tem como, eu acordo cedo, gente. Eu tô acordando às 5h30 da manhã. Hoje eu só consegui levantar às 6 porque assim meu corpo não respondia. E se você abrir o Instagram, quando você abre, tem alguém que já correu, já malhou, já trabalhou, sempre vai ter a sensação que a gente tem que sempre tem alguém na nossa frente. Porque a gente está olhando a corrida dos outros em vez de prestar atenção na nossa. Então, a partir do momento que a gente se enche da palavra, se enche das realidades do céu, a gente passa a viver isso dentro do nosso lar. Essa é a realidade que vai se estabelecer. E aí entra a importância de ler e estudar. Porque ali tem os princípios para a sua vida. Não dá pra gente viver uma vida de que a gente só recebe a palavra no domingo, quando o pastor fala. E de verdade, isso era um dos meus maiores medos. Porque eu falei, Senhor, eu não quero te conhecer através do olhar de outra pessoa. Eu não quero achar que Deus é Deus de uma forma que é a forma que o outro vê, que o outro fala. Eu quero te conhecer no íntimo. Ele então senta e lê. Aqui está a história de tudo. Tudo que você precisa saber sobre mim está aqui. E todas as vezes que você for ler, você vai ter algo diferente para você saber sobre mim. Você vai descobrir algo diferente sobre mim e sobre a sua vida. Então, assim, é isso. Não dá pra gente chegar no domingo e se encher. Você só se alimenta no domingo na sua semana. Você se alimenta todos os dias. E aquilo ali te nutre. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Não dá pra você ir no domingo, abrir a Bíblia no versículo que o pastor falar. Amém. É isso. Vou viver a minha semana. E o restante da semana inteira você, não vou deixar pra lá. Vou ler um versículo na página aqui do Instagram. Não, gente. Vida com Deus é construção diária. Crescer em intimidade com Deus requer tempo. Requer dedicação. E olha, sabe o que é o mais incrível disso? Conhecer a Ele faz você conhecer a si mesma. Porque você foi formada nele. Você é a imagem e semelhança dele. Então, quanto mais dele você conhece, mais das verdades de quem você é, você se enche. Você para de se encher de tudo aquilo que as pessoas acham a seu respeito, de tudo aquilo que o mundo diz que é, e você se enche da verdade. Você foi criada nele, por ele. Quem você acha que vai te conhecer mais do que ele? Como você acha que você pode se conhecer mais se não for lendo a palavra dele? Aqui explica o porquê ele te criou, como ele te criou, para que ele te criou. Hoje você pode olhar e falar assim, Rafa, eu não vejo nem a solução para isso. Você está me falando que eu tenho um propósito de vida? Tem. Só que às vezes a gente está tão perdida, está com tanta coisa tapando a nossa visão que a gente não consegue enxergar a nós mesmos. Eu posso pegar para você e te descrever. E eu vou te descrever de uma forma totalmente diferente daquilo que você vai se descrever. Porque a gente consegue ser muito mais crítica, sabe, com nós mesmos do que com o outro. Com o outro a gente tem um olhar de compaixão. E é incrível a gente poder ver que, cara, isso gera transformação. E eu sei que tem pessoas aqui que me conheceram antes de eu ler isso daqui, de eu viver isso daqui, de eu buscar a Deus. E vão falar, realmente, Deus transforma. Deus faz coisas novas. E não foi uma transformação que um pastor virou pra mim e falou, você vai fazer isso, isso e isso, você vai deixar de usar isso, isso e isso, a partir de agora você... Não foi, gente. Ninguém me falou, para com isso, deixa isso. A única pessoa que me falou isso foi o Espírito Santo. Isso não combina mais com você. Esse ambiente você não precisa mais estar. E não é dolorido, sabe? Não é tipo, meu Deus, não é.
sente dentro de você, tipo, cara, isso não pertence mais. Cara, isso não faz mais sentido. Eu não tenho mais alegria nisso. E é incrível porque não dói, de verdade. Você deixar as coisas que o Espírito Santo está te pedindo não dói. Na carne vai doer, mas traz uma paz tão grande, que você fala assim, cara, às vezes tu tá no meio do caos, assim, mas tu tá ali, eu, tipo, mas eu tô em paz. Mas aí a pessoa tá assim, como é que vai ser? Eu lembro da Rafa do Deck. É isso, gente. É isso. E eu lembro também. E Deus me mostra e eu falo assim, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Porque assim, eu fico... Tudo que eu vivo assim na minha vida, até antes de estar com Deus, eu ficava assim, cara, eu não imaginava viver isso. Mas isso que eu tô fazendo aqui hoje, isso, eu não imaginava mesmo. Mesmo. Não imaginava, sério, de verdade. Mas é a palavra de Deus, ele gera transformação e te dá paz quando você faz. E se eu falar que eu não estava com medo, receio, eu tava. Mas a paz que eu senti era tão grande, Deus falando assim, filha, faz, vai dar certo. Que eu falava, Senhor, eu vou fazer. Se só tiver 5 mulheres, vai ser incrível, porque 5 mulheres são 5 famílias transformadas, são 5 filhos que vão ter mães transformadas, reposicionadas, entendendo quem elas são, e aí vão crescer sabendo quem são, uma família, e aí essa família vai ter um impacto naquele bairro, Esse foi o meu pensamento. Quando eu olhei o grupo ontem e vi que tinham 300 pessoas naquele grupo, eu fiquei assim, cara, como que eu quero limitar o poder de Deus, achando que Ele vai fazer no pouco. Ele é um Deus grande, Deus de grandeza. Então é sobre isso. É sobre uma transformação que acontece no dia a dia. Hoje vocês podem olhar e falar, cara, é uma nova Rafa. Mas essa nova Rafa foi construída no decorrer de praticamente 2 anos. São 2 anos que, com vontade ou sem vontade, eu abro a Bíblia, eu leio, eu oro. E tem dia que eu sou bem sincera, tá? Tipo, Deus, não queria. Isso aqui é disciplina. Isso aqui é constância. Porque hoje a minha carne estava querendo ficar dormindo. Acordar em cima da hora de trabalhar, me atrasar. Mas eu vou viver as realidades do céu. Vou caminhar de acordo com as realidades do céu. Então, vamos embora. E é isso, gente. A gente entende aqui. Eu tenho certeza que eu não estou falando para nenhuma criança. Somos mulheres adultas. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente precisa fazer, não só aquilo que a gente quer. Criança só faz o que quer. Mulheres fazem o que precisa ser feito. Ah, mas eu não tô com vontade, mas eu não quero. Faz. Porque não dá pra viver só daquilo que a gente quer. Se você só comer aquilo que você quer e só fazer aquilo que você quer, aonde você vai chegar? Lugar nenhum, gente. A gente precisa sair e de verdade, escutem com amor que eu vou falar agora. Desse mundo perfeito e ideal que a gente só tem, que só existe na nossa mente, o mundo real não é assim. Nós somos mulheres, entra no teu lugar, se posiciona onde você tem que estar e vai viver aquilo que Deus está te chamando para viver. Vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu bairro, na escola do seu filho, no seu trabalho. Não dá pra ficar de, ai, mas a vida de fulano é tão boa e a minha não é, e eu quero viver a vida. Cara, Deus te deu a tua vida. Vive e honra a tua vida. Se Deus deu 5 talentos para fulano e só deu 1 para você, honra o teu 1 que ele vai multiplicar. Agora, se você não ficar cuidando do teu 1 talento, ficar olhando para os 5 da fulana, você não vai multiplicar o teu, vai ficar sem o teu e ela vai ganhar ainda o teu. Porque é muito fácil a gente ficar olhando para a vida do outro e espelhando na vida do outro. Mas, cara, o que a gente precisa é de autoconhecimento, crescimento. E isso vem do Espírito. E eu falo pra vocês porque por muito tempo eu tive pensamentos, ideologias pautados no mundo. E é quando a gente constrói algo, para uma criança, é lindo eu explicar as coisas para as crianças no Kids, porque, cara, elas estão criando aquilo ali, sabe? Elas têm uma mente fértil, um solo assim, lindo, limpinho, nada foi plantado ali, a terra tá boa, perfeita, no ponto para você plantar a coisa certa. Agora, eu não vivi isso. Aí quer saber um dos motivos para eu estar no Kids? Porque eu falei, aquilo que eu não vivi na minha infância, eu vou plantar na infância de outras crianças. E isso vai se tornar realidade na infância dos meus filhos. Então eu não tive a oportunidade, por N motivos,
de crescer dentro de um ministério infantil. Crescer aprendendo a palavra de Deus. E eu sei o quanto que isso teria feito a diferença na minha vida. Então, se eu sei, é onde eu vou plantar. Eu não tive essa oportunidade, mas outras crianças vão ter, porque vai ter professora lá para falar a palavra para eles. E eu vou estar lá para falar a palavra para eles. E essa semente que eu estou plantando hoje vai dar frutos na infância dos meus filhos. Porque eu não tenho como eu viver a vida pensando no agora. Agora, o que eu vou fazer agora? Não, eu estou pensando lá na frente. Eu vou viver o meu hoje com Deus, mas eu sei que Ele tem planos para o meu 2 anos à frente, 5 anos à frente, 10 anos à frente. E a gente precisa caminhar com esse entendimento. Então, assim, cara, você desconstruir uma mente para você construir novamente é difícil. E vão ter passagens da Bíblia que vão te confrontar num nível de doer, de você parar, ler e falar assim, não quero mais ler hoje. Não, que afronta é esse? E é necessário. Assim como você lê um milagre e aquilo ali te dá uma certeza de que o teu milagre está chegando, vai ter hora que vai ter uma passagem que vai falar assim, por que você me chama de Senhor e não me obedece? Aí você fala, pra que isso? Logo cedo, de manhã, você afronta, mas tem que ser assim. Deus é um Deus de amor, mas Deus também te exorta quando precisa. E por mais que eu transborde aqui para vocês daquilo que eu já aprendi no secreto com eles, aquilo que vocês vão viver, você e ele, no secreto, não se compara, gente. Vai ser muito... Ele vai te falar coisas muito mais grandiosas. Aí você vai olhar e falar assim, mas eu nem entendo o que está escrito. Mas ele vai falar, sabe por quê? Não é uma questão de raciocínio, é uma questão de sentir no teu espírito. Às vezes aqui as palavras vão estar tudo emboladas assim, mas dentro de você aquilo ali está gerando transformação. E é isso que importa. Porque a gente não vive pela carne, a gente vive pelo espírito. Nós somos seres espirituais, celestiais. Você veio de lá e é de lá que você vai voltar, para lá que você vai voltar. Então a gente precisa ter essa certeza. Por mais que a gente leia e, cara, isso pra mim não faz sentido agora, vai gerar transformação. É isso que você precisa entender. E aí agora eu vou falar pra vocês 3 perigos que a gente vive por não ler a Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, a gente tem uma visão distorcida de quem é Deus. Desculpa, gente. Ao não ler a Bíblia, você pode ter uma compreensão inadequada de quem é Deus e de quais são as suas características. Cara, se você não lê, exatamente o que eu falei pra vocês em relação a por que eu comecei a ler a Bíblia, comprar devocional, comprar livro e fazer o carisma. Porque eu queria ir além do que aquilo que estavam me entregando num domingo de culto. Porque eu falei, eu não quero ter a visão do meu pastor, amo e honro. Meu pastor é um homem, assim, de Deus incrível, é sobrenatural o poder, como Deus age através da vida dele. Mas eu falei, eu não quero conhecer Deus através do olhar de ninguém. Através do meu pastor, através de um líder, através de alguém, né, no YouTube. Eu quero conhecer Deus através da minha própria visão. Eu quero ver quem Ele é. Eu quero ter entendimento e conhecimento de quem Ele é. Então, é aqui que você descobre quem Ele é. É aqui que Ele se revela para você. Você vai para o culto, você vai ouvir uma palavra que vai tirar transformação, confere. Óbvio que vai. Mas isso não diminui o quanto que você vai aprender, conhecer e entender dele no secreto. Quando você abre a Bíblia e lê. Então aqui se você não lê, você pode ter uma visão do outro de quem é Deus. E para o outro, Deus pode ser um pai autoritário. E a gente falou sobre isso em paternidade. Como que o outro vê o pai, ele vê a Deus. Então se você tem a visão do outro, você não vai conhecer a Deus como seu pai, você vai conhecer ele como o pai do outro. E aí você pode não entender aquilo que ele tem como característica e que você também tem como filha. Porque esqueceu, você é imagem e semelhança do seu pai. Então, quando você tem uma visão distorcida de quem é Deus, você tem uma visão distorcida de você mesma. Então, quando a gente lê e se enche da palavra, a gente começa a se conhecer mais, porque a gente passa a conhecer mais a Deus. Então, esse é um grande perigo, de você passar a ter a visão de quem é Deus, uma visão distorcida, com uma lente diferente da lente real, porque você está vendo pelos olhos do outro. Quantas pessoas, aí eu vou trazer um exemplo assim, pra gente de vida. Você tem uma amiga que não gosta da fulana. Aí, ó, ela
fala mal da fulana, fala horrores da fulana. Você já fala, ih, não gosto dessa garota não. Você acaba pegando, nem sabe, nem tava na história, mas já pega. Eu era assim, já pegava assim o ranço junto e ia. E aí você depois tinha a oportunidade de conversar com a pessoa e você via que não era bem aquilo. Você fala, fulana até que é legal. Gente, nem era isso tudo. Cara, não é uma pessoa legal, tem uma história de vida maneira. Porque você se deu a oportunidade de ouvir. Então quando você ouve aquilo, a visão do outro, o que o outro pensa, o que o outro acha, você está presa àquilo que o outro pensa, que o outro acha. Quando você se dá a oportunidade de conhecer, você fala, opa, eu tenho uma opinião sobre isso e a pessoa não é assim. A mesma coisa com Deus. Porque quando alguém vem e fala assim, ele é um Deus mau, porque ele jogou isso e fez aquilo, e nananã, e neném, porque tem isso, porque tem fome, porque tem câncer. Você vai falar, não, meu Deus é bom. Eu conheço meu pai. O meu pai é bom, é fiel, cumpre as promessas. E aí essa coisa assim do que deu errado foi porque o negócio lá da Adão e Eva, pecou, nananã, tem toda uma história. E aí se você quiser saber mais, leia. Vai te fazer bem. E aí você para de ter a visão do outro. Aí uma mentira que o outro lança sobre você não vai frutificar, porque o seu solo já está plantado com a palavra que é a verdade. Então essa é a importância, para você ter a visão de quem Deus é de verdade, a visão certa dele. E aí entra no segundo ponto, que é o segundo perigo de você não ler a Bíblia, que é viver uma mentira. Gente, a Bíblia é considerada por muitos como a palavra de Deus e contém princípios morais, éticos e espirituais. Ao não ler, você corre o risco de não ter acesso a esses ensinamentos. E aí você vai viver uma mentira, porque são verdades que estão aqui que vão impactar. E aí, além do lado espiritual, são princípios para vidas. São princípios morais e éticos. Muita coisa que você tem como moral e ética está pautada na Bíblia e você nem sabe. Nem sabe. E aí hoje a gente vê um mundo que a moral e a ética tão distorcida é por falta da palavra de Deus. Porque aqui a gente já tem tudo. Todo o alimento que a gente precisa para o nosso espírito, para a nossa alma está aqui. Não está no feed do Instagram, não está no feed do TikTok, não está no catálogo da Netflix, está na Bíblia, está na palavra. Então a gente precisa ter esse entendimento. E o terceiro ponto, que é a falta de crescimento e de maturidade espiritual. Ela contém princípios que vai te ajudar a desenvolver o seu caráter. Então, pessoas maduras, e aí eu estou falando para cristãos também, se enchem da palavra, se enchem do entendimento. Tem como você estar caminhando com Deus, tem como você estar na igreja e tem como você ser um cristão totalmente imaturo. E eu falo isso, gente, porque o meu pastor pregou 18 semanas sobre maturidade. E cada semana doía mais, mas a gente voltava para aprender mais, porque a gente sabia que era a dor do crescimento. Crescer dói. Mas o preço que a gente paga por ser imaturo é muito maior. Então a gente precisa escolher o que a gente quer viver. Você quer pagar o preço da maturidade, de crescer e amadurecer, ou você quer pagar o preço de ser imaturo? Porque a maturidade produz frutos, que você e a sua família vai colher. Agora a imaturidade também. Só que os frutos não são bons. Então, assim, é uma Bíblia, é uma palavra que tem um princípio. Nesse princípio vai te moldar. E aí você entende que você vai ser melhor em todas as áreas da sua vida. Você vai ser melhor pai, você vai ser melhor mãe, você vai ser melhor filho, você vai ser melhor amigo. Você vai ser um melhor funcionário, um melhor empresário ou empresária. Você vai conseguir se desenvolver em todas as áreas da sua vida, porque aqui tem ensinamento para todas as áreas. Todas. E aí, eu vou para as dicas agora, tá? Pra gente encerrar, eu vou dar as dicas. Primeira dica, gente. Ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Eu dou a dica de vocês começarem pelos evangelhos. Por quê? Os evangelhos mostram a história de Jesus. Tem uma linguagem fácil, não tem tanta genealogia, não tem tanto. E aí a gente entende que tudo aquilo que Jesus está vivendo era algo que já era apontado lá no Antigo Testamento.
Então, assim, é ótimo começar pelos evangelhos. Essa é a dica que eu te dou, porque te mostra a história de Jesus. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um, ó. Do evangelho, porque também tem isso, né? São 4 evangelhos: João, Mateus, Marcos e Lucas. E a gente fala assim, Rafael, os 4 é a mesma coisa. Conta os mesmos milagres, não é a mesma coisa. Só tô falando que tudo na Bíblia é intencional. Você pode olhar e falar assim, tá repetindo tudo aqui de novo. Não é, gente. O evangelho de João mostra a essência de Jesus. Mostra quem Jesus era, gente. João, o discípulo, que ele mesmo fala, o amado por Jesus, aquele que repousou a cabeça sobre o peito de Jesus, escutou as batidas do coração dele. Então ele mostra a essência de Jesus, quem Jesus é na essência. E aí a gente tem o evangelho de Mateus. Ele foi escrito para os judeus, para mostrar que a profecia do Messias estava se cumprindo em Jesus. Por isso que no início tem toda aquela genealogia que mostra que Jesus é descendente de Davi, porque ele foi um evangelho escrito para os judeus, mostrando que tudo aquilo que era falado no Antigo Testamento estava se cumprindo em Jesus. E aí vamos para Marcos. Marcos já foi um evangelho que foi escrito para a conversão dos romanos, que aí mostrava um Jesus forte, um Jesus poderoso, um Jesus que entrava no templo e jogava tudo pro alto e falava, e mostrava Jesus dessa forma para eles. E por último, o evangelho de Lucas, que era para alcançar os gentios, né? Que eram para alcançar quem não era judeu. E aí ele tem uma visão de Deus, de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus que está ali disponível para todos. Então, assim, por mais que pareça que é a mesma coisa, não é, gente. Cada evangelho foi escrito com um direcionamento, tem uma forma de abordar cada milagre, cada detalhe. E tudo ali é muito importante. E é bom porque você vai conhecer Jesus na essência dele. Então, assim, eu aconselho a começar pelos evangelhos, porque é rico em história, rico em milagre, rico em aprendizado, tem um sermão, tem tudo aquilo que Deus deixa pra gente, que Jesus deixa pra gente como orientação. Tem como você orar, lá tem tudo. Então o evangelho é muito rico. É uma ótima leitura para quem está começando. Quero ler a Bíblia toda, Rafa, por onde começa? Pelo evangelho. Depois eu dou a dica de vocês irem para as cartas de Paulo, que são as cartas à igreja, que também vai te edificar muito, vai te trazer a visão do que é realmente ser um cristão, de como caminhar, de como viver, princípios para a sua vida cristã. Então, as cartas de Paulo e depois o Pentateuco, que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, eu acho que essa é uma ordem que faz muito sentido, é muito boa para quem está lendo, porque vai conseguir fazer com que você tenha entendimento. Você começando por Gênesis eu adoro, gente, é lindo ver. E haja luz, e haja não sei o que. Chega uma parte em Gênesis que parece uma grande fofoca familiar. Que fulano que ficou pecando, eu acho muito legal a parte da história de José. Então, gente, que história cinematográfica. Umas reviravoltas assim, que você fica assim, caraca, quero ver. Mas o início, Êxodo, Deuteronômio, Números, é uma leitura mais difícil. É o início de tudo. É Deus trazendo as ordenanças. Então, assim, é uma leitura um pouco mais difícil, digamos assim. Então, pode te desestimular a continuar lendo. Então, começar pelos evangelhos é muito bom porque você vai conhecendo Jesus, entendendo mais. E agora ele vai te trazendo mais ensinamento e mais vontade de ler cada vez mais. E aí a dica para quando você estiver lendo os evangelhos: ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você vai conseguir terminar de ler a Bíblia em 1 ano. Gente, 15 minutos de leitura por dia é o necessário para você terminar de ler a Bíblia em 1 ano. Então, assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo assim. Não é a sua prioridade. E aí a gente precisa ser autorresponsável pelas nossas vontades. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Olha para sua vida, faz um panorama, vê o que você está priorizando. Inverta a ordem se for necessário, mas não fala que é falta de tempo. Porque se você chegar lá no juízo final, no grande dia, e falar assim, peraí, então, aí leu a Bíblia e fala, não deu tempo. Assim, eu queria muito, mas não deu tempo. Aí ela fala assim, entendi, deixa eu ver aqui, quanto tempo que você passou. Aí lá no iPhone eu botei um negocinho lá, eu dei a ideia pra botar um negocinho lá pra medir o tempo que você fica na rede social. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se o negócio era questão de tempo mesmo. Aproveitar também e vou dar uma olhada aqui no Netflix, quantas séries você maratonou mesmo, né?
Pô, viu 11 temporadas de Grey's Anatomy, né? Era questão de tempo mesmo. E Deus me confronta muito nisso, tá? Porque tem hora que eu falo assim, Deus, estou muito cansada. Ai, não vou ler agora à noite, não. Ih, cheio de sono. Aí o Espírito Santo fala assim, pois é, né? Mas quando era um tempinho atrás pra virar a madrugada vendo Grey's Anatomy, tu virava, né? Agora virar a madrugada aqui na minha presença, não dá, não quer. E Deus confronta mesmo, gente. Então assim, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você tem 15 minutos por dia pra poder ler a Bíblia assim. Só se organiza pra isso. Agora, se você deixar viver igual você com a pagodinha, deixa a vida me levar, não vai conseguir, amor. Não vai dar certo. E aí, é isso. E aí eu vou falar pra vocês também sobre o livro de Provérbios. Eu não sei, eu acho que esse mês é 31, né? Vê os meses que são 31 e leia o livro de Provérbios, porque aí você consegue ler um capítulo por dia. E aí no final de um mês você já leu o livro de Provérbios inteiro. E o livro de Provérbios é rico em sabedoria, gente. Salomão que escreveu. E quando Salomão, Deus falou assim, me pede o que você quiser. Salomão pediu sabedoria e depois foi escrever Provérbios. Então, o que é aquilo ali? É a própria sabedoria de Deus, gente. Então assim, o livro de Provérbios é um livro riquíssimo. Não deixe de ler. Pega o mês que tem 31 dias, lê um capítulo por dia que você vai ler. Cada um deles, sabe? Tipo assim, cada um deles vai te trazer uma revelação sobre uma área da sua vida. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante. E em Provérbios 31 fala sobre a mulher exemplar, né? Só que a gente só se torna essa mulher no 31 se a gente ler todos os outros 30 que vem antes. A mulher de Provérbios 31 é um conjunto de todas as sabedorias dos outros 30 capítulos. Então a gente pode ler um e a gente olhar para aquele padrão de mulher e falar, uau, que mulher! Como que eu me transformo? Aplicando todos os outros 30 capítulos anteriores. Aí você vai se transformar nessa mulher exemplar, virtuosa, de excelência. Então leia Provérbios em meses que são de 31 dias, um capítulo por dia. No geral, lê a Bíblia 3 capítulos por dia, que você vai conseguir ter uma ótima leitura. E aí eu vou falar as etapas de leitura para vocês. Primeiro você lê e observa. Primeiro de tudo, chama Deus para sentar e te explicar. Fala, Espírito Santo, eu estou lendo e o Senhor está me revelando. Traga a revelação, fala no meu espírito aquilo que o Senhor quer comunicar. E aí você vai ler e observar. O segundo ponto é interpretar como aquilo foi dito. Então, gente, não é só na estrela tinha revelado o povo que pertencia a... Não, é interpretar. Monta uma historinha de cinema na sua cabeça, um episódio de Netflix em cada capítulo aqui, ó, na tua mente, de como aquilo ali está acontecendo. E aí, no terceiro ponto é você aplicar no seu dia a dia. E aí você vai ler, vai observar aquilo ali, vai montar cada história na tua mente e vai relacionar aquilo ali com o teu dia a dia, como você vai trazer isso para sua realidade, para o seu dia a dia. E é isso, gente. Entendam que a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre gera transformação, sempre vai trazer algum entendimento, algum aprendizado para você. Dentro da palavra tem todas as respostas, seja qualquer que for o problema que você está passando agora, dentro da palavra tem a solução. Tem resposta de Deus, tem bênção de Deus para sua vida, tem promessa para sua vida, tem milagre lá. Então busca que você vai encontrar. E é isso, quando você coloca as palavras de Deus, quando você planta a palavra de Deus, quando você lê, você semeia essa palavra, você tira as mentiras que estavam travando a sua vida. Por muito tempo você pode ter escutado tantas coisas de tantas pessoas e Deus está falando assim, filha, eu tenho algo novo e diferente para falar para você e eu preciso que você esqueça essas mentiras que falaram a seu respeito, que você escute agora o que eu tenho para te dizer e eu posso te falar o que é. Eu tenho propriedade para te falar porque eu te criei a minha imagem e semelhança. Eu sei tudo que eu coloquei aí dentro de você e hoje eu posso olhar e falar que tem coisas que não fui eu que coloquei e que você precisa tirar para você poder fluir e viver uma vida à altura daquilo que eu te chamei para viver. Tá bom, meus amores? É isso. Vamos orar para encerrar. Ah, deixa eu falar o desafio. Hoje o desafio, gente, é ler um livro da Bíblia. A gente vai botar em prática aquilo que a gente falou.
Então, assim, tem livros na Bíblia que são bem pequenininhos. Não vem me falar que, ai, eu não vou conseguir ler um livro da Bíblia. Gente, Esther. Mulheres do meu coração, leiam Esther. Esther tem uma sabedoria ali naquele livro que é surreal. Fala sobre o feminino, como é importante a gente ser uma mulher feminina. Fala sobre obediência. Fala sobre princípio. Fala sobre honra. Fala sobre vida com Deus. Jejum. Oração. Tudo isso em um livrinho que tem, 10 capítulos. Gente, sério. O livro de Esther é isso aqui, Então fica como uma dica pro final de semana. Leia o livro de Esther. E aí, Rafa, eu vou ler... Não, você vai ler. Você vai fazer um resumo. E você vai pegar todos os ensinamentos que você teve ali e vai aplicar na sua vida. É isso que gera transformação. Não é só ler, Esther, não conheço. Conhece a história de Esther? E o que você aplicou da história de Esther que já gerou transformação na sua vida? Se não aplicou nada, lê de novo e vai aplicar agora. Amém? Mas tem outros livros também que são tão ricos quanto. Gente, toda a palavra de Deus é rica em ensinamento. Então escolha um, leia, estude, medite e viva essa transformação na sua vida. Amém? Esse é o nosso desafio de hoje. Mesmo que você não esteja, Rafa, não estou entendendo nada. No off aqui, não estou entendendo nada. Não faz sentido, continua lendo, continua buscando. Quando você estava na faculdade, aí você lia o negócio lá, o professor mandou e não entendia, você ia pra onde? Você ia pro Google, você ia ver uma videoaula, porque com a palavra de Deus você não pode fazer o mesmo. Não pode ir pro Google pesquisar o que está se referindo àquela palavra, àquela passagem. Não pode ir pro YouTube ver uma pregação, um estudo da Bíblia. Tem tudo disponível, gente. É só a gente ter vontade, né? A gente fazia, a gente buscar. Deus também, né? Já facilitou a beça. A gente não quer ter nem o mínimo de fazer o esforço. Aí não dá, galera. É isso, vou orar pra gente finalizar a live. Feche os seus olhos, eleva o seu pensamento para Jesus, para que você possa se conectar com Ele agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, por esse final de semana que está começando, por essa terça-feira linda. Pai, que toda palavra que foi falada aqui no dia de hoje gere transformação, Pai. Encontre um solo fértil que possa dar bons frutos, Pai. Que a partir de hoje a gente viva, Senhor, a base daquilo que a Tua palavra diz, que a gente viva as realidades do céu, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, Pai. Aonde a gente for, que as Tuas realidades, que a Tua palavra vá com a gente. Pai, se hoje tem alguém próximo a nós que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra, que a gente possa ser essa Bíblia para eles, que a gente possa ser carta viva, Senhor, da Tua palavra para cada um deles, que a nossa vida gere transformação e exemplo aonde a gente for, Pai. Que o Senhor faça em nós, através da Tua palavra, para depois fazer através de nós, Pai. Que a gente possa todos os dias escolher, Senhor, escolher se relacionar contigo, escolher crescer em sabedoria e discernimento, escolher desenvolver esse fruto que o Senhor já colocou dentro da gente, Pai. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de mais um dia na Tua presença, de mais um dia ser transformada pelo Teu amor, Pai. Que hoje a gente possa viver uma sexta-feira sobrenatural, Pai. Fala o coração de cada uma das Tuas filhas aqui, Senhor, aquele livro que elas precisam ler. Eu sei que o Senhor quer falar com cada uma aqui de forma singular, de forma única. Então o Senhor vai direcionar elas aquilo que elas precisam ler, a leitura que vai transformar e edificar a vida de cada uma delas. É por isso que eu oro, peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Amém, Karen. Obrigada, meu amor. Estou muito feliz de estar vivendo esse momento com vocês. Gente, de compartilhar com vocês um pouco desse amor que me transformou, que mudou tudo, gente. Fez tudo ter sentido. Então, leiam a palavra, vivam a palavra. Coloquem isso como princípio na vida de vocês. Eu creio que Deus vai fazer, assim, grandes coisas. Na palavra de Deus tem promessa, tem milagre, tem transformação, tem revelação, tem tudo o que você precisa. É o seu alimento diário. Então não abra mão disso, está disponível para você. Tantas pessoas, gente, de verdade agora, entendam que vocês têm um privilégio. Tem muita gente em muito lugar do mundo que tem uma folhinha só da Bíblia, que não pode ler, que não pode confessar a fé que tem, sabe? E vocês têm esse privilégio, é um privilégio. Então, vivam isso.
Vivam de verdade, não abram mão disso, não é porque tem disponível que você vai deixar pra lá, não. Aproveita. Aproveita, porque tem muita gente que queria ter uma Bíblia. Sabe que eu vi um vídeo um dia que falou assim, que o rapaz falava assim, eu queria muito ler a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, mas eu não sei ler. Eu não sei ler e eu tenho que esperar alguém poder ler pra mim. Então, cara, você tem a capacidade de ler, você tem uma Bíblia. Usa isso. Viva isso. Porque é um privilégio. Até nisso a gente tem que olhar e ter gratidão a Deus. Porque tem pessoas que não podem viver nem esse nível de intimidade com Ele. Às vezes por falta de recurso, às vezes por onde morar, não poder confessar a fé. Às vezes por falta de conhecimento mesmo, de sabedoria. Então aproveita que você tem, que você pode viver isso. Ó, a minha Bíblia, gente, é essa daqui, da Joyce Meyer. Eu vou deixar o link lá da Plenitude Distribuidora pra vocês, que foi onde eu comprei, que normalmente tem o melhor preço. Ela é uma Bíblia maravilhosa, de verdade, excelente mesmo, uma Bíblia de estudo, que você pode aplicar na sua vida. Foi algo assim de Deus pra mim, que foi incrível, porque tem notas e comentários da Joyce Meyer, que é uma mulher assim fantástica, o ministério dela. E a minha versão é a NVI, a linguagem que é a Nova Versão Internacional. É uma versão boa, bem fiel, que está escrito, mas com uma linguagem não tão difícil. Então eu vou deixar o link lá para vocês. É uma ótima Bíblia para quem está querendo comprar, estudar. Ela é um pouco mais cara para ser uma Bíblia de estudo, mas vale cada centavo que você vai pagar nela, porque assim, é maravilhosa mesmo. Eu tenho outras Bíblias, mas essa aqui é tipo meu xodózinho, tá vendo? Toda marcadinha, toda cheia de coisa. Mas é isso, meus amores. Que seja uma sexta-feira incrível, de um final de semana incrível que está começando. Seja um dia abençoado para todas nós, que Deus proteja a gente, nossa família. E é isso. Até amanhã. Amanhã eu vou estar aqui 7 da manhã, sabadão. Só os corajosos online, só os corajosos acordando cedo para estar online, hein? Beijinho, fiquem com Deus.